Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui no seu canal Conexão Espírito, um programa chamado E a Vida Continua. Meu nome é Henrique Lisboa, estou aqui com a Elisa. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Henrique, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Continuamos nesse formato online, porque ainda estamos remotamente, de viagem, mas em breve voltaremos para o nosso estúdio, né, Elisa? Eu acho que o estúdio é bem interessante também. Sim, nosso cantinho. Como no bom mineirês, é o nosso cantinho. Exatamente. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixe aí embaixo seus comentários, a gente gosta muito de ouvir vocês, de receber o feedback, temos recebido feedback nas nossas redes sociais e queremos receber aqui também no YouTube. Então fique à vontade, assista e compartilhe conosco as suas impressões, as suas ideias. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto da vida após a morte. Se você está chegando agora também, não perca, não deixe de ver os outros vídeos que estão aqui no canal dessa série A Vida Continua. E A Vida Continua é o nome de um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, de uma série que tem aquele livro Nosso Lar, que vocês devem conhecer mais do que A Vida Continua. A Vida Continua é o último livro dessa série, que foi psicografado, mas é um livro que tem nos inspirado a fazer esses vídeos e deu nome a esse programa, que mesmo depois que a gente esgotar o livro, ou esgotar alguma das partes do livro, que esgotá-lo é muito difícil, mesmo depois que a gente utilizar outros livros de inspiração, o nome do programa deve continuar, A Vida Continua, porque a gente gosta muito desse nome, é um assunto que nos interessa. Somos estudantes do Espiritismo há alguns anos, já há quase 3 décadas estudando a doutrina espírita, a comunicação dos espíritos com o mundo nosso aqui, dos encarnados, e a gente tem tentado trazer algumas ideias que vêm iluminando a nossa vida, iluminando a nossa mente, porque já sabemos, graças a Deus, que a sobrevivência do corpo, a sobrevivência do espírito, ele é um fato, não é uma questão de religião, não é uma questão de crença, mas sim, de fato, de verificações, de evidências, e é isso que a gente tem tentado trazer aqui para vocês. Hoje, nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre esse assunto. No último vídeo, a gente conversou bastante sobre a personalidade, sobre o jeito, sobre as características do Ernesto, que é um dos protagonistas desse livro, e hoje nós vamos dar continuidade um pouquinho sobre um aspecto da sua personalidade que muito nos interessa, que tem muito a ver com a nossa vida, porque faz justamente essa conexão com a ciência, com o pensamento racional. E no livro descreve, para quem não viu, volte, veja o vídeo anterior, o capítulo 3 aqui dessa série, desse programa, A Vida Continua, porque lá a gente fala bastante sobre essa característica do Ernesto. Falamos também já sobre as características da Evelina, que é a outra protagonista do livro, e, como a gente tem dito, a gente não está fazendo uma sequência sistemática do livro, a gente está utilizando ele de inspiração, porque, como diz o Emmanuel no prefácio, é um livro que tem nos inspirado. Não é isso, Elisa? Você quer fazer algum comentário em relação a isso? Não, acho que é importante a gente estar trazendo esses trechinhos, né? Porque quando as pessoas leem o livro sozinhas, às vezes passam batido em alguns trechos que são tão importantes. Esses livros do Chico são verdadeiros presentes, né, do plano espiritual para nós. Então, eles trazem informações avançadíssimas, informações que ele trouxe ali na década de 30, 40 do século passado, e que a ciência só foi chegar a essas informações décadas depois, e algumas ainda nem foram encontradas e comprovadas cientificamente. A gente acha que é muito possível, muito lógico, muito racional e muito razoável que elas cheguem a alguma comprovação. Então, a gente está falando de informações avançadas que têm o potencial de transformar a nossa vida, nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas prioridades, para começar da vida após a morte, né? Que se a gente admitir que isso não é só uma questão de crença, mas uma questão de evidências, como você colocou, muita coisa já vai mudar, muita coisa mudaria socialmente, muitas prioridades mudariam, o jeito da gente viver, as nossas relações com o trabalho, com o consumo, com o material, com as pessoas, mudaria muito. E é essa mudança que o Espiritismo veio trazer, essa mudança de cultura,
que a gente acredita pessoalmente que já poderia estar estabelecida no mundo, que a crença no plano espiritual já poderia ser socialmente, coletivamente aceita. Infelizmente, a gente tem grandes resistências a isso, porque mexe nos nossos desejos de poder, nossos desejos de prazer, vários, não é muito conveniente, vamos dizer assim, admitir a realidade espiritual, mas individualmente a gente já pode viver esse mundo, a gente já pode optar e entender que existe, que é, e já começar a fazer as transformações que esse conhecimento tem para nos proporcionar, né? Isso mesmo. E a gente gostaria de fazer o convite a todos vocês que leiam, que vá atrás das fontes que nós temos indicado, que traga suas ideias, não espere, não fique só com as nossas conclusões. A gente tem levantado, a gente tem trazido a nossa experiência, os nossos estudos, que não são solitários, a gente tem estudado há muitos anos com muita gente boa, mas queremos trazer para que você conclua também. O Espiritismo ele é muito interessante porque, talvez pela primeira vez na humanidade, a gente tem uma filosofia, uma ideia, uma ciência que tem consequências morais na nossa vida, mas que não tem um dono, não tem um líder, não tem um grande representante, porque os representantes somos nós mesmos, os espíritos, que estão do lado de lá da vida. Então, se hoje todos os livros espíritas que o Chico psicografou, que o Kardec sistematizou, se eles fossem queimados, amanhã outros espíritos viriam para dar as mesmas informações. Então, E voltou. voltei. Custou, mas Então, voltou. a internet de hotel, né? Então, vá você mesmo ver essas notícias, essas informações, veja por você, estude por você também. A gente só está convidando você a estudarmos juntos, mas não há aqui nenhuma pretensão de termos a última palavra ou sermos os donos da verdade, em hipótese nenhuma. Estamos aqui só levantando o debate para que a gente converse junto. Você ia falar alguma coisa, Elisa? Eu estou pensando em enfatizar esse aspecto que você falou, que eu acho muito importante sobre o espiritismo, né? Nada que a gente disser aqui é o ponto final, como você colocou. E Allan Kardec fala muito isso. Ele diz que a ciência do espiritismo, né, a gente para formar uma convicção pessoal, a gente precisa observar muito e por muito tempo. Então, nós estamos trazendo aqui coisas que para nós são evidências da vida espiritual, que a gente tem coletado ao longo dos anos, amigos nossos têm coletado ao longo dos anos e compartilhado com a gente às vezes vem aqui meio papagaiar o que a gente está ouvindo de outras pessoas, mas é preciso que cada um tenha essa postura científica diante do espiritismo, né? Que vá observando e se colocando nessa posição de observador e colhendo essas evidências ao longo do tempo, porque nenhum doutor em matemática se forma do dia para a noite. E da mesma forma, a nossa convicção numa questão tão séria, que é o plano espiritual, não pode ser formada porque terceiros falaram, porque Henrique falou, Elisa falou, qualquer outra pessoa falou. Né? E a gente acha importante sempre estar encorajando as pessoas a fazerem suas pesquisas de forma racional, de forma ponderada, para que a sua crença seja baseada em uma base forte, né? Uma base sólida e racional. Mas acho que a gente Isso pode ir para o livro, então, né? Vamos lá, depois desse pequeno disclaimer, a gente pode voltar para o livro. A gente já estava falando da personalidade, foi o que a gente conversou na reunião passada, e a gente quer voltar num aspecto da personalidade do Ernesto que nos chama muita atenção, que é essa personalidade mais analítica, essa personalidade talvez muito mais próxima da nossa realidade ou de aspectos da nossa personalidade. E tem um aspecto, uma característica da personalidade do Ernesto que nos chama muita atenção, que é essa característica mais analítica, que a nossa personalidade ela compartilha dessa característica, e ele traz um trecho no livro, uma comparação, que nos chamou muita atenção. Então a gente vai
a partir dessa comparação, tecer alguns comentários e algumas reflexões. Elisa, você pode ler para a gente esse trechinho que está no capítulo 2 do livro E a Vida Continua? Sim, só dar uma contextualizada, é que a Evelina e o Ernesto são os personagens principais, como o Henrique falou, se encontram num hotel, num lugar de repouso, assim. Os dois tinham a mesma doença, e aí eles, por causa dessa semelhança da doença, o Ernesto puxa conversa com a Evelina, né? E aí eles estão conversando sobre a vida, sobre as perspectivas de cura deles, os prognósticos e os questionamentos que podem aparecer diante da morte e tudo. E o Ernesto conta que ele é um grande questionador, né, das realidades espirituais, um pesquisador, um livre atirador no campo das ideias, é um pesquisador da verdade. São algumas expressões que caracterizam ele, a gente já falou isso no episódio anterior. E aí ele estava compartilhando com a Evelina uma coisa que ele aprendeu nesses estudos de espiritualismo dele, né? E aí ele está falando, num determinado momento lá que eles estão conversando, passa uma charrete, essa charrete estava meio estragada, estava com dificuldade, o condutor estava com dificuldade de conduzir essa charrete. E aí ele fala dessa comparação de nós, seres humanos, com a charrete, o condutor e o cavalo. Então ele usa esses três elementos, a charrete, o condutor e o cavalo, para fazer uma comparação com a nossa realidade como seres humanos. E aí ele vai explicar, porque a Evelina, né, como é que pode ser isso? E aí ele explica o seguinte: o carro equivale ao corpo físico. O carro aqui é a charrete, tá, gente? O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos no governo mental da vida que nos é própria. Então, ele associa a charrete ao corpo físico, o condutor ao espírito e o cavalo ao corpo espiritual, ou perispírito, como a gente chama em espiritismo, né? E aí ele continua a reflexão dele. O carro avariado, estragado, qual que vimos aqui, recorda um corpo doente. E quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona-o à sucata da natureza e prossegue em serviço, montando consequentemente o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para adiante. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Ele está fazendo essa analogia, né? Nós somos um corpo, temos um corpo, que é essa charrete. Se ela estragar, a gente abandona, mas nós permanecemos vivos, nós espírito, e temos um corpo espiritual. O corpo espiritual é um intermediário, né? Ele é um corpo semimaterial, intermediário entre o espírito e o corpo. Ele faz como se fosse essa ligação, essa junção do corpo físico com o espírito. Então, é exatamente o que acontece com esse condutor aí, né? Se a carroça estraga, ele pega o cavalo e vai embora. Não é assim? Então, é mais ou menos isso. Quando o nosso corpo está doente e morre, nós, espírito, pegamos nosso corpo espiritual e vamos embora. E ele está trazendo essas reflexões para a Evelina, que está diante de uma cirurgia delicada, que pode gerar o fim desse corpo. E ele está mostrando para ela que existe um aspecto razoável, vamos dizer assim, nessa analogia, né? Sim. E o que a ciência mostra para a gente, como a gente comentou no vídeo anterior, é que nessa analogia do Ernesto não existiria o charreteiro e nem o cavalo. Só existiria o carro. Para a ciência de paradigma materialista, sim, só o carro. E é como se o carro tivesse vontade própria e pudesse dirigir e se conduzir, saber caminhos, né? Fazer escolhas. Ter vontades, ter sentimentos, ter desejos. É como se fosse um carro autônomo, como a gente tem visto aí atualmente. Né? Um carro sem motorista, um carro sem cavalo, um carro sem motor, porque o motor ele é a charrete. Ele é o que puxa essa charrete. É claro que
dentro dessa analogia, a gente está fazendo uma analogia tendenciosa para aquela tese que a gente tem, que a gente vem aprendendo com as evidências, com os espíritos, mas fica um pouco esdrúxulo, né, a gente pensar que uma charrete pode ser conduzida sem cavalo, sem motor, e sem o charreteiro. E é o que a gente pensa um pouco sobre a gente, assim. É um pouco difícil de conceber, do ponto de vista da razão, que a gente é apenas um bloco de carne que, aleatoriamente, na evolução do tempo, na evolução lá que Darwin explica tão bem na teoria da evolução, a gente chegou nessa situação, e hoje quem diz quais são nossas vontades, quais são os nossos desejos, o que a gente quer, o nosso livre-arbítrio, é o nosso cérebro. É claro que a gente não despreza toda a ciência humana que vem estudando o impacto da cultura nos nossos desejos, nas nossas vontades. Está aí o marketing e a publicidade que trabalha muito nessa área para despertar na gente a vontade de ter, de obter, de comprar, mas é muito difícil também pensar que um corpo de carne, um aglomerado de células, na evolução, chegou até a consciência. Então, a analogia que o Ernesto faz, ela lembra muito o que os espíritos nos mostram, o que os espíritos nos contam sobre a nossa vida, que nós não somos um corpo tendo uma vida, mas nós somos espíritos em um corpo passando pela existência, e claro, em alguns momentos a gente vai desencarnar, sair desse corpo, mas a gente não vai perder a nossa individualidade, a gente não vai deixar de ser quem a gente é, a gente não vai deixar de amar quem a gente amou, a gente não vai deixar de conhecer as pessoas que a gente conheceu, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conquistou, todos os sentimentos bons e ruins, experiências boas e ruins que a gente viveu. Então, essa analogia, não sei se era exatamente essa a intenção do Ernesto, do André Luiz, ao trazer essa analogia na conversa com a Evelina, mas ela também nos remete a uma reflexão sobre o que a ciência hoje tem de informação sobre a consciência, sobre quem nós somos, né? E aí, trazendo um pouco dessas evidências, tem um cientista, um psicólogo, professor lá do Arizona, professor de psiquiatria da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, chamado Gary Schwartz, que ele fala um pouco sobre esses paradigmas da ciência. E aí ele traz uma analogia. E a gente queria mostrar para vocês aqui um pouco dessa analogia. A gente tem aqui no canal também um vídeo da Elisa fazendo uma fala lá no Centro Espírita Tiago Maior, em Belo Horizonte, que ela traz também essa fala. A gente vai repetir essa fala aqui, porque ela é muito interessante. Mas você quer fazer antes da gente colocar, você quer fazer alguma explicação, Elisa? Não, eu queria só complementar que as coisas que a gente tem mostrado aqui são amostras muito pequenas, a gente tem tentado fazer vídeos curtos, apesar de que de vez em quando a gente dá o play e vai falando, né? Mas existe muito material na internet, né? Existe muita coisa, muitos pesquisadores, dá para fazer muitas listas intermináveis de cientistas brilhantes, não espíritas, né? Não é Chico Xavier, não é Leon Denis, não é Gabriel Delane, não é Allan Kardec, não é Hermine Miranda, não é um tanto de estudiosos que não tem menos valor, não, muito pelo contrário, mas para aquelas pessoas que não são espíritas, talvez o peso de uma comunidade científica não religiosa, vamos dizer assim, falar as coisas que o espiritismo já vem afirmando há mais de 150 anos é importante. Então, acho muito interessante vocês buscarem, né? A gente já falou aqui no episódio 1, mas não custa repetir que tem o canal do nosso amigo Luiz Sérgio, Spirit Connections, que tem muito material sobre diversas pesquisas nesse sentido, pesquisas de memórias de vidas passadas, pesquisa de experiência de quase morte, pesquisa de comprovação de inteligência extrafísica através de aparelhos, que é o trabalho do Dr. Gary Schwartz, que a gente vai mostrar um trechinho hoje, e tantos materializações, outros, né? Materializações de espíritos, o grupo de Skoll na Inglaterra, que fez anos de experimentos controlados de materialização diante de cientistas de fora do grupo que colocavam suas condições e os fenômenos se produziam da mesma forma com exuberância durante vários anos. Então, acho muito importante
nessa pesquisa científica, se a gente quer construir essa fé e essa crença baseada na razão de uma forma sólida, a gente precisa dessa exuberância que está por aí, e só basta a gente fazer essa coletânea, né, e pesquisar e procurar saber, e construir, então, essa concepção mais completa, né, de que a realidade espiritual tem, sim, muitas evidências, dezenas, milhares de evidências o tempo todo. Se é lei natural, está aí para todo mundo ver. Né? Basta, graças a Deus, nós temos a internet hoje, basta a gente fuçar e a gente vai encontrar. É o que Jesus chamava de olhos de ver, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Vamos passar, então, o vídeo. Se em algum momento você quiser pausar, Feliz, você me fala que eu pauso. Ou então a gente pausa no mesmo momento que você pausou lá na palestra. Ok. Because if there's one thing that you walk away with here, I want you to understand how it can be that literally an entire community, a whole world of neuroscientists can currently hold a belief that is probably wrong. So I want to talk about the commonality of methods in neuroscience and electrical engineering. Now, it turns out that there are three kinds of methods that neuroscientists use to come to the conclusion that the brain creates consciousness. The first is what's called correlation. Correlation is, for example, if we place electrodes on the back of a person's head over what's called the occipital region of the brain, we record the EEG waves of electrical activity, and we have a person looking at a light or imagining a light, and you'll see increased brainwave activity going on in the back of the head. There is a correlation between what we can record from the brain and what people's conscious experience. No question about that. Number two, stimulation. Most human beings don't volunteer for this kind of experiment, but we can rip off a part of the brain, and then we can place electrodes and stimulate the visual cortex. We can now do this with magnetic stimulators, even ultrasound. And when you stimulate the occipital cortex, people report having visual experiences. So that's a second leg of a tripod pointing in the direction of a relationship, in this case between the occipital cortex and the experience of vision. And then third, there's ablation. And this, you could never get through an IRB committee. An undergraduate comes in the laboratory, you rip off the back of their head, and then you remove a piece of their occipital cortex. People will not volunteer for that, understandably so. You can do this with animals. However, we have phenomena in nature. We have injuries to the back of the head. We have diseases that affect the back of the head. And when that happens, people show selective blindness. Through the combination of correlation, stimulation, and ablation, neuroscientists come to the conclusion that the brain creates mind. Now, by the way, I can't see very clearly out here, but I'm curious, how many of you would come to that conclusion yourself? Please raise your hands and don't be afraid to do so. There's got to be one person here. Oh, good. Oh, good. Yay. Thank you. Very good. Okay. That's what we neuroscientists do. I don't know why the rest of you don't, but that's what they do. It's interesting that you don't. Okay. Now, I started out in electrical engineering. And when I was in high school, I did some television repair. And I learned the following things. That in electrical engineering, we do correlation studies. Here's what we do. In the old days, when television sets had tubes, somebody remember those days? We would take a probe of an oscilloscope and we would put it in the back where the tube was, and we would record the electrical activity on the oscilloscope, and we'd look to see how it correlated with what was on the screen. And we would look to see whether it was in sync or not. We would then do stimulation experiments. I literally built an ICO stimulator, and you would take a probe and you would put it with a tube buzz and you'd stimulate at a particular point, and you would see clear indications on the screen. And then we would do ablation studies. We would remove a particular tube, and there would be a deficit in the particular functioning of the visual signal.
Those are the three experiments we did: correlation, stimulation, and ablation. And the conclusion that we came to was that the TV creates the signals. Now, how many of you came to that conclusion, that the TV creates the signals? Well, none of us do. We know, in fact, that the television set, there's an alternative explanation that is consistent with those three sets of data, and that is the television set is an antenna receiver for those signals. É isso, né, Elisa? É isso. Um pouco do que a gente falou sobre a charrete, sobre o que a gente falou sobre a analogia do Ernesto, serve aqui também nessa analogia que o Gary Schwartz está trazendo. Por que para a televisão a gente não acha que o sinal ele é criado, né? Ou seja, a mente, a ideia ou a imagem, por que a gente não acha que ela é criada pelo aparelho, mas no corpo a gente não admite uma outra explicação? É um pouco disso que ele está falando, né? Sim, e um outro aspecto disso também que me preocupa, na verdade, é preocupante, assim. Eu acho muito preocupante a toda a ciência ser baseada num paradigma que ele falou lá no início, né? Provavelmente está errado. Uma comunidade inteira de neurocientistas se baseando seus estudos e as implicações desse estudo numa premissa errada, que não existe evidência sólida para ela, né? O cérebro, não essas três ferramentas, esses três experimentos que se pode fazer com o cérebro, mostram o cérebro com suas funções e tudo, né? As regiões do cérebro que são estimuladas pela visão. Quando a gente recebe um estímulo visual, essas áreas se ativam, essas correlações, tudo que ele falou ali é muito coerente, mas isso tudo não afirma, não endossa o ponto de vista de que o cérebro cria consciência, né? A gente vê, quando ele compara com a TV, fica até ridículo, né? E realmente, eu fico pensando, por exemplo, no momento da humanidade em que o conhecimento teológico da Igreja Romana dominava, né? E os cientistas não tinham abertura, nem existiam tantos cientistas assim, talvez, para fazer suas pesquisas, não havia essa liberdade intelectual das pessoas produzirem conhecimento, fazerem seus experimentos e afirmarem aquilo que elas estavam vendo. E aí vem um Galileu, né, e fala as coisas que ele falou, vem um Copérnico e fala as coisas que ele falou, e as coisas, muda inteira a ciência, muda a ciência inteira. Esse é o potencial que essa revelação, e quando eu digo revelação, eu não estou tirando o seu cunho racional e científico, que essa revelação de que a vida existe além da matéria, que a consciência não depende da matéria para existir, a matéria é uma forma de expressão da mente, e não o contrário, isso tem tudo para mudar toda a ciência, né? Tem tudo para mudar a forma como a gente se relaciona com a educação, a forma como a gente se relaciona com a psicologia, a forma como a gente se relaciona com a medicina. E aí, depois que você admite que as pessoas têm uma consciência que é anterior à formação do cérebro e do corpo, e vai persistir após a morte do cérebro e do corpo, o que tem, então? O que vem depois? O que vem antes? Sabe? É um mundo de ciência para a gente investigar. É um mundo de ciência para a gente produzir critérios de pesquisa. Não quer dizer que tudo que vier via espiritual, a gente vai falar amém. Não é isso. Não foi isso que Allan Kardec fez, muito pelo contrário. Ele estabeleceu muitos critérios interessantes para entender, então, que se esses espíritos aí estão falando essas coisas, né? Se eles estão falando essas coisas todas, e são pessoas, e pessoas sabem muito, sabem pouco, amam muito, amam pouco, são gentis, ou então são brutas, são grosseiras, enfim, como tem uma infinidade de perfis de pessoas encarnadas, também há uma infinidade de perfis de pessoas desencarnadas. Então, não é tudo que elas disserem que vai ser verdade, mas o que elas disserem mostra da realidade que elas vivem e do nível de percepção que elas têm da vida espiritual. Então, quer dizer, eu não preciso também descartar e eu também não preciso aceitar, mas eu preciso investigar. E hoje, tantas áreas da ciência usam essas entrevistas, né? Amostragens de pesquisas e entrevistas com as pessoas, o tanto que hoje a história, por exemplo, considera
a visão de um indivíduo que não tem importância, relevância, não é famoso socialmente, nem nada, não tem um grande feito, tanto que é importante conhecer da vida do fulaninho lá da esquina, que mora na rua tal, da cidade do interior, não sei da onde. Isso é conhecimento histórico. Por que não no plano espiritual seria diferente? Né? Por que seria diferente? Porque uma pessoa que está lá no plano espiritual, seja lá o que ela disser, por que isso é irrelevante em termos científicos? Não, é relevante. E Kardec fez isso. Mais de 150 anos atrás, ele desenvolveu um método de estudo dessas consciências extrafísicas, né, desses espíritos. E está tudo aí. Já está tudo aí há muito tempo. E a gente podia partir daí, mas, na verdade, a gente ainda está querendo questionar a base da coisa, né? Então, isso eu lamento, eu entendo, lamento, todos nós temos as nossas dificuldades, né, de entendimento, de aceitação, acho que muito mais de aceitação do que de entendimento, mas a gente tem a esperança de que esse conhecimento se alastre, é por isso que a gente está aqui também, né? Muitas pessoas não conhecem muito porque não ouvem falar, e acho importante isso ser ventilado, assim, e que cada um que escute reproduza e multiplique, né, para que esse conhecimento o mais rápido possível possa consolar, porque é muito consolador também, saber que o seu filho que faleceu não deixou de existir, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa faleceram, não deixaram de existir, continuam vivos, o amor continua vivo, e o reencontro vai acontecer, seja do lado de lá ou seja do lado de cá, numa futura vida, enfim. Eu acho muito consolador esse conhecimento e tem uma resposta para muitos fenômenos que a ciência materialista até hoje não conseguiu responder, né? Não conseguiu explicar. Então, se a gente tem uma ciência que é limitada e não consegue explicar determinados fenômenos, a gente precisa ampliar essa ciência, sem medo. E foi isso que os cientistas do iluminismo fizeram, foi isso que aconteceu aí para trás, e que hoje, muitas vezes, a ciência de paradigma materialista tem crença, tem dogma, e não sai do dogma, né? E não questiona o dogma. E pesquisar a vida após a morte é um tabu, e muitos cientistas falam isso, né? Graças a Deus já tem muitos cientistas falando isso. E assim como a gente convida vocês a lerem e ouvirem e discutirem e verem por si mesmo como que esses estudos, esses ensinamentos, eles refletem na nossa vida, assim como a gente convida você a estudar junto com a gente também convida você a aplicar esse novo paradigma na sua vida. Como seria você criando seus filhos sabendo que eles são espíritos, às vezes muito mais velhos do que a gente, que ontem podem ter sido nossos pais? Como que a gente criaria esses filhos? Sabendo que o que a gente ensina para eles tem consequência nessa e na outra vida. Como a gente cuidaria da nossa saúde, olharia para a medicina, sabendo que não somos apenas um tubo de TV e que o tubo produz o sinal de TV, sabendo que nós somos o sinal de TV. Como que a gente viveria a psicologia, como a gente viveria o direito, como a gente viveria nas relações sociais, como a gente viveria sabendo disso. Então a gente te convida a aplicar isso na sua vida. Certamente você que nos ouve deve ter filhos, certamente você que nos ouve deve ter irmãos, pais, mães, colegas, amigos, você deve ter uma profissão. Como você encararia a vida sabendo que ela não se encerra e não se iniciou com a vida, com o nascimento, e não se encerra com a morte? Então, da mesma forma que a gente te convida a estudar, a gente também te convida a aplicar. O que a gente pode te dizer é que em muitos aspectos em que a ciência, as ciências, né? Porque hoje não tem uma ciência só das diversas áreas. Em muitos aspectos que a ciência não teve uma resposta, a gente encontrou sim uma maneira de viver, a gente encontrou sim uma resposta muito melhor e a gente já consegue sentir na nossa vida os efeitos disso. Diversos, depois, é claro que não vale aqui ficar falando de experiências pessoais, porque, de novo, não somos exemplo de nada e não somos a última palavra em nada. A gente quer trazer o debate e que você chegue às suas próprias conclusões. Mas a gente pode dizer que quando a gente aplica na nossa vida, muitas coisas se esclarecem. A gente pode dizer que quando a gente aplica esse conhecimento na nossa vida, a forma de pensar, as concepções, elas se alteram
E vou te falar, alguns relacionamentos que eram bem difíceis começam a se tornar possíveis. Algumas soluções da medicina que pareciam impossíveis começam a se tornar possíveis e viáveis. Algumas respostas para soluções sociais no campo da política, no campo da organização, da sociologia, que antes pareciam intransponíveis do ponto de vista da ciência materialista, a gente começa a ver um pouco mais de esperança e um pouco mais de possibilidades. Esse é assunto para um próximo vídeo, mas a gente te convida a pensar sobre isso. Aplique deixe que esse conhecimento cause consequências na sua vida prática do dia a dia. E certamente você vai ver outro ponto de vista que pode te ajudar a achar respostas para aquilo que às vezes parecia insolucionável, que às vezes parecia não ter caminhos possíveis pela ciência. Tá bem? Então, a gente te convida a se inscrever no canal, a fazer seus comentários, assistir os vídeos anteriores, porque a gente tenta sempre complementar os assuntos e criar esse quebra-cabeça. Elisa falou uma frase que eu assino embaixo e ressalto, e dou destaque mais uma vez. As ideias e as concepções do espiritismo não nascem do dia para a noite. Assim como aprender matemática, você não aprende do dia para a noite. Assim como entender a biologia, você não entende do dia para a noite. A ciência do espírito, você também não vai aprender ela, não vai se convencer, não vai entender ela do dia para a noite. É preciso que você reflita, estude, pratique, aplique na sua vida do dia a dia. E é isso que a gente deseja para você. Estamos aqui para conversarmos sobre isso, na medida do possível, para ajudar quem precisa. Então, conte conosco. Se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários, nos siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Elisa. É sempre uma alegria poder estar aqui junto com você. E a gente se vê, a gente conversa no próximo episódio. Tá bom? Eu agradeço também a todos pela audiência, pela assistência e pela paciência de ouvir, às vezes, a nossa fala longa, mas a gente acredita mesmo que isso pode acrescentar muito. E a gente agradece e que fiquem com a gente nos próximos também. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.